Alô meus amigos, alô minhas amigas, boa tarde, esse é o canal Mundo Virtual, canal feito para você que gosta da internet. Se por acaso ainda não é inscrito, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações. Olha o que Carlo Alberto dos Santa Cruz fala em referência ao professor, ao filósofo Olavo de Carvalho, meus amigos. Vigarista profissional. Infelizmente, as atitudes que o professor Olavo de Carvalho vem tomando nos últimos tempos vem desagradando, inclusive, aqueles que eram seus fãs fervorosos. Lembrando que o Santa Cruz nunca foi muito ligado ao Olavo de Carvalho, né? Olha, o general Carlos Alberto de Santa Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo do presidente Bolsonaro, né, em depoimento à CPI da fake news, disse assim que o escritor Olavo de Carvalho é um vigarista profissional. O militar repudiou comentários publicados por Carvalho em redes sociais sobre a atuação de oficiais do Exército no governo do presidente Jair Bolsonaro. Em uma das publicações, em maio passado, Olavo de Carvalho chamou Santa Cruz de politiqueiro e fofoqueiro de merda. A pessoa fala que é escritor e filósofo, dá sugestões na área da educação, parte para um palavreado que não dá para repetir aqui, disse Santa Cruz. Ele afirmou nunca ter lido obra do escritor. Acho que ele não tem padrão nem para se expressar. Pode ser que tenha até algumas ideias boas para o público dele em termos políticos, mas o comportamento é de um vigarista. É um vigarista profissional que conseguiu influência em cima de personalidades. O general esteve à frente da Secretaria do Governo até 13 de junho. Durante a audiência pública na CPI, o deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, lembrou que, dias antes de deixar o governo, o militar sofreu mais de 3.000 ataques nas redes sociais. Segundo o parlamentar, os comentários foram orientados por Olavo de Carvalho. Segundo a informação, né, meus amigos, o Olavo de Carvalho, ele escolhe o alvo. Aí depois de escolhido o alvo, a milícia virtual ataca, né? A defesa de Olavo de Carvalho durante a audiência pública coube ao deputado pastor Marcos Feliciano. As pessoas que falam então pejorativo sobre o professor Olavo de Carvalho, que estudem um pouquinho suas obras. Vocês vão ver que ele é de fato uma pessoa extremamente preparada, habilidosa e não pode sofrer aqui depreciações, disse Feliciano. Olha, que o professor Olavo de Carvalho é muito inteligente, isso é óbvio, né? Mas só que você tem que, digamos assim, pessoas inteligentes têm que dar o exemplo, né? Santa Cruz acredita que o advento das redes sociais criou condições para que grupos pequenos, entre aspas, né, perpetuem um ambiente complicado e nocivo. Para o ex-ministro, a atuação de grupos extremistas se assemelha a gangues de rua, que agem contra os adversários como estardalhaços e ataque. De acordo com Santa Cruz, as condutas ilegais devem ser reprimidas pela justiça. Eu também concordo. A liberdade de expressão não significa que você pode xingar indiscriminadamente, humilhar, intimidar, destruir reputações. A liberdade de expressão em toda essa tecnologia disponível não eliminou o Código Penal. A calúnia, a difamação, a injúria continua no Código Penal. Lembrando que para muitas pessoas dá a impressão que a internet é uma terra sem lei. Não, meus amigos, não é uma terra sem lei. Você pode ser responsabilizado por cada ato, por cada palavra que você incita aqui na internet. E é tão fácil de achar uma pessoa que está por trás de um computador que, olha, porque todo mundo sabe que todo o Wi-Fi, né, no caso o computador, ele tem um IP. O IP é como se fosse uma identidade pessoal. É só chegar no provedor, é óbvio, com uma ordem judicial e perguntar quem que é dono desse IP aqui, pronto, vai bater diretamente na casa do meliante. Ah, mas eu mascaro a rede. É a mesma coisa, meus amigos, tem jeito sim de você rastrear digamos assim, esses computadores onde a pessoa está cometendo esses atos ilícitos, né? Essas milícias virtuais, elas cometem atos ilícitos. Olha, durante a audiência pública, o militar caracterizou a atuação das milícias digitais, né,
que adotam um comportamento de seita, não questionam as orientações do líder e manipulam o debate de temas públicos para manter um estado de conflito permanente. Gente, não dá para discutir com, digamos assim, os discípulos do professor Olavo. Eu acompanho o professor Olavo desde quando eu tenho internet. Sempre fui até bastante simpático para ele. Mas eu percebi uma coisa durante todos esses anos de acompanhando. Eu nunca fiz aula, nada disso, né? Eu apenas acompanho. O que acontece? O professor Olavo de Carvalho, ele é amigo daqueles que sempre estão infrando o ego dele, né? Dizendo que ele é inteligente, dizendo que ele é o tal, dizendo que ele pode, que foi ele que fez essa revolução no Brasil, que foi ele que colocou Bolsonaro. Se você dizer o contrário, se você pensar diferente do que ele pensa, meus amigos, é só ataque e palavras de baixo calão. O que o ex-ministro está falando, o que o militar está dizendo, gente, é a maneira com que o Olavo se expressa, não é condizente de uma pessoa que se auto-intitula, né, como um filósofo, uma pessoa super letrada, inteligente, que sabe até mais que todo mundo, porque o professor Olavo de Carvalho já se posicionou várias vezes que ele é o maior escritor vivo na atualidade. Uns podem concordar, outros podem discordar, né? Eu até já cheguei a acreditar, e aliás, no fundo, eu até acredito que ele possa, sim, de fato, ser um dos maiores escritores vivos, porque ele é inteligente, ele pensa. O problema do professor Olavo é essa maneira com a qual ele trata as pessoas, né? Por exemplo, quando ele fala assim, ele não quer uma briga de ideias, né? Ele prega que você tem que acabar a pessoa fisicamente e moralmente. Não basta você derrotar ela, digamos assim, num debate, né? Você destruir ela num debate. Precisa muito mais, precisa que ela perca a casa, que ela perca emprego, que ela perca a sua vida social. É essa a mensagem que o professor Olavo prega, e eu acho extremamente errado, né? Basta ver o que ele está fazendo com o Nando Moura, né, gente? Talvez um dos discípulos mais ferrenhos do professor Olavo, hoje virou chacota do professor Olavo, né? Aí você vê ali o próprio Lobão, né, gente, que há tempos vem aí alisando o professor Olavo. Agora ele teve lá na CPI, só foi o deputado Feliciano que defendeu o Olavo de Carvalho. A primeira erradinha que o Feliciano der, você pode ter certeza que o Olavo de Carvalho não vai pensar duas vezes para humilhá-lo e expor ele publicamente, porque isso está se tornando a maior qualidade, né, do professor Olavo de Carvalho, infelizmente. E com a inteligência que ele tem, ele era uma pessoa para somar, para multiplicar exemplos bons, né? Para quem não sabe, meus amigos, a CPI foi instalada em setembro desse ano e tem um prazo de 180 dias de funcionamento, além de investigar a divulgação de notícias falsas no âmbito do governo. A relatora da comissão, a deputada Lindice da Mata, do PSB da Bahia, vai propor medidas para tentar coibir a disseminação desse tipo de informação. Eu vi um especialista falando numa das audiências do Senado, gente, que o melhor jeito para se combater fake news, não há outra maneira, é educação, educar a população. Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.